Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? A gente começa aqui uma semana nova. Eu tenho aqui duas pessoas me acompanhando na aula de hoje, mas antes de falar um pouquinho sobre essas duas convidadas aqui, ó, eu vou me autodescrever, tá certo? Eu sou uma mulher negra, baixa, de cabelos cacheados pretos curtos, tenho olhos pretos, uso óculos arredondados. Hoje eu estou em pé aqui nos nossos estúdios e uso uma calça marrom e uma camisa azul. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho a nossa querida intérprete Midian. Seja bem-vinda, Midian. Ela vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. E me acompanhando aqui no chat, conversando comigo durante a aula, eu tenho a professora Adriana Maria. Vamos dar um oi para ela? Olá, sétimo ano, estamos aqui juntas para tornar essa aula ainda mais acessível para vocês. Então, conversem aqui no chat, tá? Se não conversarem aqui, podem ir lá no nosso canal de YouTube também, deixar lá alguma dúvida, algo que você quer falar conosco, tá bom? Então, é isso, pessoal. Isso, sempre bom lembrar que há 3 caminhos para acessar nossa aula, né, professora Adriana? Sim. A primeira é a televisão, que eu acho que é por onde a maioria de vocês estão assistindo, tá certo? Segundo caminho é pelo chat, pelo app do Educa Recife, então faz o download aqui, que eu sempre erro o lado, faz o download aqui usando os QR Codes para acessar o aplicativo. E o terceiro caminho é pelo YouTube, então se você perdeu a aula na TV ou quer reassistir, vai lá no nosso canal Educa Recife, seleciona a sua playlist do sétimo ano e lá tem todas as aulas arrumadinhas para você. Vai lá fazer maratona. Não é não, professora Adriana? Isso. De todas as aulas. A aula de hoje é sobre sinonímia e antonímia, e esse fenômeno linguístico que a gente usa muito para fazer coesão, né, professora Adriana? Então a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o que é a sinonímia e a antonímia, mas antes da gente pensar o conceito de sinonímia e antonímia, a gente vai ler um pequeno texto, tá certo? E a partir desse texto a gente vai tentando construir, aí eu gosto de falar de tessitura. Isso. Construir a partir do texto, que é uma tessitura, construir os conceitos desses dois recursos, da sinonímia e da antonímia, tá certo? O nome do texto é A Primeira Só. É um contozinho, tá? Era linda, era filha do rei. Mas de que adiantava ser princesa se não tinha com quem brincar? Sozinha no palácio, chorava e chorava. Não queria saber de bonecas, não queria saber de brinquedos, queria uma amiga para gostar. De noite, o rei ouvia os soluços da filha. De que adianta a coroa se a filha da gente chora à noite? Decidiu acabar com tanta tristeza. Chamou o vidraceiro, chamou o moldureiro. E em segredo mandou fazer o maior espelho do reino. E em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama da filha que dormia. Então, a gente já tem nesse primeiro recorte do texto, um texto bastante bonito, né? Que vai falar sobre uma princesa, filha de um rei, que se sentia muito só. E a gente percebe pela narrativa que a princesa chorava com bastante frequência. E o rei, tentando buscar aí uma solução para a tristeza e amargura da princesa, resolve tomar uma atitude, né? Não é a atitude que a gente espera, porque ele poderia ter chamado vários amigos, várias crianças do reino para serem amigas da princesa. Mas ele não faz isso. Ele chama um vidraceiro e chama um emoldureiro para ajudá-lo. E aí você fica intrigado. Oxi, onde é que será que isso vai dar? O que será que o rei pensou ao chamar essas duas pessoas? E por que ele não chamou uma amiguinha, né? A gente começa a se fazer várias perguntas com relação ao comportamento desse rei, né? Então, ele decidiu, a gente no final do texto tem, né, que em silêncio mandou colocar o espelho ao pé da cama da filha que dormia. Então, antes não havia um espelho e agora há um espelho para a princesa. O que será que vai acontecer depois que o vidraceiro coloca esse espelho lá? Quando a princesa acordou, já não estava sozinha. Uma menina linda e única olhava surpresa para ela. Os cabelos ainda desfeitos do sono. Rápido saltaram as duas da cama. Rápido chegaram perto e ficaram se encontrando. Uma sorriu e deu bom dia, a outra deu bom dia e sorriu. Engraçado, pensou uma, a outra é canhota. E riram as duas. Aqui a gente tem a continuação do conto. Como a gente pode perceber,
O espelho é esse local em que a gente olha e observa o próprio reflexo, né? Então, o rei colocou um grande espelho na frente da cama da princesa. Então, quando ela acordou e pulou da cama, ela deu de cara consigo mesma, com um reflexo. Só que ela não tinha conhecimento desse reflexo. Ela não tinha o quê? O conhecimento de que via a si própria, né? Mas ela pensa que é uma amiguinha, então. E aí ela começa a perceber quais são as diferenças que existem entre ela e a menina que está no espelho, que ela não conhecia e acha que é uma amiga nova. O primeiro detalhe que ela observa é que a menina é canhota. E como vocês bem sabem, caso alguém não saiba, no espelho a gente vê trocado. Então, se eu sou desta, ou seja, se eu uso muito a mão direita como principal parte do meu corpo, né? Se eu faço tudo com a mão direita, se eu escrevo com a mão direita, ao olhar no espelho eu vou ver como se fosse a mão esquerda, né? Tem essa troca. E por isso que ela achou que a menina no espelho era canhota. Certo? Vamos continuar. Riram muito depois, as duas meninas, né? Felizes juntas, felizes iguais. A brincadeira de uma era a graça da outra. O salto de uma era o pulo da outra. E quando uma estava cansada, a outra dormia. O rei, encantado com tanta alegria, mandou fazer novos brinquedos, ou brinquedos novos, perdão, que entregou à filha numa cesta. Havia uma bola no fundo da cesta, tão brilhante que foi o primeiro brinquedo que escolheram. Rolaram com ela no tapete, lançaram na cama, atiraram para o alto. Mas quando a princesa resolveu jogá-la nas mãos da amiga, a bola estilhaçou jogo e amizade. Esse texto é de um livro da Marina Colasanti, Um Rei Azul, salvo engano. E ele está disponível lá na árvore do livro. Nesse final aqui, a gente já tem, que na verdade não é o final do conto, é parte do conto. Mas que eu coloquei aqui como final para que vocês procurem aí o finalzinho desse conto. Mais tarde eu coloco o QR Code para que vocês façam essa leitura e tenham acesso à árvore do livro. Nessa parte aqui do conto, a gente percebe que as meninas estavam se dando muito bem, estavam felizes juntas, né? Pela presença do espelho, a solidão da menina, da princesa, havia diminuído bastante, né? Ela já não chorava como antigamente. Mas aí, ao tentarem brincar com algum outro brinquedo, e aqui foi a bola, a menina jogou a bola no espelho, a princesa. E aí, na esperança de que a menina do espelho pegasse a bola. Mas não foi isso que aconteceu, porque o espelho quebrou, se estilhaçou. Então, no finalzinho do trecho, eles falam, né, que a bola estilhaçou o jogo e a amizade. Quebrou não apenas o objeto, mas também aquele vínculo que estava sendo desenvolvido entre as duas meninas, né? É um texto aparentemente triste, né? Mas ele tem um desenvolvimento muito interessante, inclusive uma recuperação emocional muito boa depois que o espelho se quebra. O texto continua e aí a menina, ao invés de ficar triste, ela fica alegre. Por que será que ela fica alegre? Eu não vou dar o spoiler aqui do que acontece no conto. Se você quiser saber, você pode ir lá na árvore do livro. Tá aqui o QR Code, olha, escaneia com o seu celular para acessar a árvore do livro e ter acesso ao final dessa história que é bastante surpreendente. Mas dando um spoiler, professora Adriana. Sim. Ela, em vez de ter uma amiga, acaba tendo várias. Que legal. Por que será que ela tem várias, hein? Pensa aí um pouquinho na história e a gente vai continuando, tá certo? Legal? Gostaram? Pronto. A partir dessa história é que a gente vai começar a pensar em sinônimo e antônimo. No texto que eu li para vocês, há 4 palavras em negrito que eu havia selecionado previamente. Ó. Silêncio, linda, rápida e felizes. São palavras muito comuns no nosso dia a dia que a gente sempre fala, entra em contato. Não são palavras difíceis. Então a gente vai pensar um pouquinho no que essas palavras significam, quais seriam o antônimo dessa palavra e quais seriam os sinônimos, né? Vamos pensar. Vamos pensar em palavras sinônimas que poderiam substituir essas em negrito no texto? Vamos ver. Mas antes da gente pensar na palavra, o que é um sinônimo? Sinônimo é a aproximação de significado entre 2 ou mais palavras.
Usar sinônimos é importante para que o texto possa ser escrito com maior riqueza de vocabulário e não se tornar cansativo. Então, sabe quando você está escrevendo lá o seu textinho que a professora ou o professor da escola pediu? Você está escrevendo um bilhete para sua mãe, uma cartinha, qualquer coisa, e aí você percebe que está repetindo muitas palavras. Então, a minha casa é azul, eu gosto da minha casa, os meus pais estão na minha casa comigo. Então, a partir do momento em que a gente vai repetindo muito as palavras, é interessante usar sinônimos que funcionam como um quebra-cabeça. São palavras que eu posso recuperar e encaixar naquele contexto que eu estou usando sem alterar o meu sentido, sem alterar o significado completo daquela oração. Então, se eu digo assim, a minha casa é bonita, eu posso dizer, o meu lar é feliz, e assim sucessivamente. Então, lar e casa, nesse emprego, eles são sinônimos, porque eles se aproximam em termos de sentido, tá certo? Vamos continuar. As 4 palavras grifadas foram essas aqui, ó, silêncio, linda, rápido e felizes, que aqui eu coloquei feliz e coloquei no singular só para efeito de facilitar aquilo que a gente está tentando entender, tá? Eu tenho a primeira palavra, silêncio. Qual seria um sinônimo para a palavra silêncio? Ó, calmaria, quietude. Então, havia uma calmaria no estúdio. Isso significa que o estúdio estava silencioso, né, professora? Sim. E assim sucessivamente, a mesma coisa que vale para quietude. Linda. Linda é mais fácil, a gente utiliza mais, Verdade. né? Então, são sinônimos de linda. Bonita, para ler, bonita, encantadora, formosa e elegante. Eu gosto muito de formosa, embora a gente não escute tanto, né? Mas é bonito dizer formosa. E mostra que você tem domínio do vocabulário. Porque, olha, se todo mundo está dizendo, olha como essa menina é bonita, olha como ela é linda, e você chegar e dizer assim, olha como ela é formosa, quem é que se destaca? Professora Vivi, nos poemas, né, geralmente diz beleza e formosura, não é? Você percebe que é esse jogo de sinônimos. Sim, beleza e formosura. É engraçado porque são palavras muito próximas em termos de significado, mas a gente escuta de uma forma tão particular cada uma, né? Porque formosura não é só beleza, é um encantamento, né? Aquela pessoa é encantadora. Então, olha aí como os jogos de palavras funcionam para a comunicação mais efetiva, né? O que mais? Vamos pensar mais? Rápido. Rápido é uma palavra também que a gente usa bastante, né? Quais são os sinônimos que podem ser usados para substituir a palavra rápido sem alterar o sentido? Então, a gente tem repentino, abrupto, tem gente que fala abrupto, então depende aí do seu, do seu querer. Brusco e instantâneo. Então, eu posso dizer que a aula foi muito abrupta, muito, né, repentina, ou seja, aconteceu de forma muito rápida, tá certo? E a gente tem a palavra feliz. Feliz, que pode ser também substituída por afortunado ou alegre. Então, a professora Adriana é muito feliz, ou a professora Adriana é muito alegre, a professora Adriana é muito afortunada. E aí, com essas 3 palavras, eu estou querendo dizer mais ou menos a mesma coisa, o mesmo sentido, de que ela é alegre, ao contrário de triste. Não é não? Sim. A sinonímia acontece quando palavras diferentes assumem significados semelhantes a depender do contexto em que são empregadas. É possível, em alguns contextos, que palavras um pouco diferentes, que não se aproximam tanto em significado, mas que, dependendo do contexto, possam assumir esse valor de sinonímia, tá? E palavras mais próximas também. Um exemplo disso eu trouxe aqui na louça, que a gente está vendo na louça, professora, nos slides. Estou preocupada com o desenvolvimento da saúde do país. Ou seja, a saúde, que é um bem de todos nós, né, professora? E quando eu falo que eu estou preocupada com o desenvolvimento, eu estou falando que eu estou preocupada com o seu progresso, com a sua evolução, tá certo? Vamos para a segunda frase, ó. Quando eu digo assim, estou preocupada com o crescimento... Estou preocupado com o crescimento do setor da saúde do país. Então, nesse sentido, desenvolvimento e crescimento são equivalentes em termos de sentido, tá?
São palavras diferentes com significados semelhantes nesses contextos específicos. Estou preocupada com o desenvolvimento do país. Estou preocupado com o crescimento do setor da saúde no país. Nessas duas frases, as palavras são distintas, mas elas se equivalem em termos de sentido, certo? Outro exemplo que eu trago aqui, olha. Meu irmão não fez a tarefa. Ele não fez a tarefa, se rebelou nesse dia, estava chateado com a escola, não fez a tarefa. Como é que eu substituo esse verbo fazer, que tem aí no meio, que está em negrito? Ó, meu irmão não realizou a tarefa. Perceba que fez e realizar são verbos distintos, com significados distintos. Ou seja, fazer aquilo que eu faço, realizar aquilo que é possível fazer no futuro, né? Eu posso realizar um sonho. Perceba que realizar, inclusive, pode ser usado com o sentido de perceber. A Adriana realizou que a prova estava fácil. Então, a Adriana percebeu que a prova estava fácil. Então, os usos vão ser diferentes de acordo com as circunstâncias, de acordo com o contexto. Nesse contexto específico, elas se equivalem. Não fez a tarefa, meu irmão não realizou a tarefa. E aí, se eu substituo uma pela outra, não há prejuízo semântico, ou seja, não há prejuízo de significado. Eu ainda vou conseguir entender a minha frase inteira, mesmo quando há essa troca desse verbo aí, tá? Vamos pensar um pouco, ó, como podemos alterar a frase do conto que a gente leu, da Marina Colasanti, ó. Não queria saber de bonecas, sem alterar o sentido dessa frase. Será que eu posso mexer aí nessa frase sem alterar o sentido dela? Eu acho que sim, eu acho que dá. E sempre dá para mexer em alguma coisa, né? Vamos pensar? E se eu botasse assim, ó, não se interessava pelas bonecas? Perceba que eu alterei aqui o verbo. Não queria saber de bonecas, é uma expressão inteira, né? Ou seja, ela não tinha vontade, ela não tinha desejo de brincar com as bonecas, ela não iria lá brincar com as bonecas. Ao momento em que eu entendo o sentido total da minha frase, ou seja, a princesa estava desinteressada pelas bonecas, eu consigo readaptar a frase, ó. Não se interessava pelas bonecas. Nesse sentido, não queria saber de bonecas e não se interessava são sinônimos, porque eu consigo fazer essa modificação sem alterar o meu sentido. Certo? Tranquilinho. Bem light, né? E a antonímia, Vivi? Eita, simbora para ver a antonímia. Antonímia é uma relação que se estabelece entre palavras de sentidos opostos. A gente estava vendo a sinonímia, que é quando as palavras se aproximam, e agora a gente vai ver a antonímia, que é quando elas se distanciam ao máximo, tá certo? Essas palavras que exprimem ideias contrárias são chamadas de antônimas. Então, o oposto de alguma coisa vai ser o seu antônimo. Bora olhar? A nível morfológico, a antonímia pode exprimir-se através de palavras com radicais diferentes. Então, eu tenho bom e mal, que são ideias opostas. Grande, pequeno, alto e baixo, subir e descer. Essas são palavras cujo radical inteiro são diferentes. Então, é bem fácil da gente fazer esse reconhecimento do que são opostos, né? Mas haverá outros exemplos em que essa diferenciação ela é um pouquinho mais sutil e a gente vai ver agora, tá? Segundo caso, em palavras que usam os antônimos, né, para a gente fazer esse reconhecimento, ó, palavras com o mesmo radical, cuja oposição é criada por um prefixo de negação. Então, a palavra, ela fica lá, o radical fica lá invariável. O que vai alterar é a utilização de um prefixo, e a gente sabe que prefixo acontece no começo da palavra, e esse prefixo vai ser de negação. E é aí quando eu percebo que uma palavra se opõe à outra. Ó, eu tenho a palavra completo, completo. Esse é o radical. E eu tenho a palavra incompleto. Então, eu tenho completo, que é o meu radical da palavra, mais o acréscimo do in, que é o prefixo de negação. Então, eu sei que incompleto é o oposto
de completo, certo? A mesma coisa vale para ocupado. Ocupado, radical inteiro. Desocupado, eu tenho ocupado, que é o meu radical, mais o acréscimo do prefixo des, que é um prefixo de negação. Então, desocupado está em oposição ao ocupado. A mesma coisa vale para feliz e infeliz, normal, anormal e assim sucessivamente. É quando essa marca aí de oposição é dada pelo prefixo. Processo de formação de palavras, né, professora? Isso. Lá pro 6º ano, a gente vê aí a formação de palavras com vocês. É bom relembrar prefixos, sufixos, né? Os afixos. Ó, palavras, o terceiro caso, palavras com o mesmo radical, cuja oposição é criada através de prefixos de significados contrários. Então, as minhas duas palavrinhas que são opostas, elas terão prefixos. A diferença é que os prefixos serão distintos um do outro. E é assim que eu faço essa percepção. Ó, vamos ver a palavra incluir e excluir. Uma tem o prefixo in, ou seja, dentro. Então, eu incluo alguém, eu incluo a professora Adriana e Midian na minha aula. Então, elas participam da minha aula. E eu excluo, ou seja, eu tiro ali da participação. Então, perceba que in e ex são dois prefixos distintos que vão se unir ao radical da palavra, dando o meu sentido de oposição, certo? A mesma coisa vale para emigrar e imigrar. Emigrar, sair, imigrar, entrar, certo? A mesma coisa para progredir, ou seja, progresso, alguma coisa que vai para frente, que se desenvolve, que se elabora. E eu tenho regredir, quando eu volto atrás, quando eu regrido, ou seja, eu não progrido na vida, né, professora? E a gente tem a antonímia complementar. Essa eu gosto também, eu acho bem legal, ó. A afirmação de um dos termos implica a negação do outro termo e vice-versa. É quase como uma dedução, né? Se eu sou uma coisa, eu não posso ser outra. Vamos ver os exemplos disso? Olha, se eu digo assim, eu sou solteira. Logo, eu não sou casada. Porque se eu estou dizendo que eu sou solteira, qual é o contrário disso? Ser casada, né? Se eu dissesse ao contrário, também implicaria, né? Eu sou casada, isso significa que eu não sou solteira, né? Segundo exemplo, meu cachorro está morto. Significa o quê? Que ele logo não está vivo. Então, essas são as antonímias complementares. É quando eu digo uma coisa e ela automaticamente consegue me referir a um outro termo, a uma outra construção, né? O último exemplo, se eu disser assim, eu sei cozinhar, o que é que eu estou implicando com essa frase? Logo, eu não ignoro como se cozinha, certo? Então, daqui a gente consegue já fazer alguns rearranjos do que pode significar. Eu trouxe aqui um poeminha do Leminski, que ele vai falar um pouquinho sobre o uso dessas antônimas e dos sinônimos. Eu acho que aqui é antônimos, ó. Tempo lento, espaço rápido. Quanto mais penso, menos capto. Se não pego isso que me passa no imuno, importa muito. Rapto o ritmo, espaço-tempo ávido. Lento, espaço-tempo. Quando me aproximo, simplesmente me desfaço. Apenas o mínimo em matéria de máximo. E aqui a gente tem alguns usos desses antônimos no poema. A gente tem lento, sendo opositor a rápido. A gente tem a palavra mais, sendo opositor a menos. Então, mais, muito, menos, cada vez menos, né? E eu tenho mínimo em oposição ao máximo. Então, a gente fez também o reconhecimento desses antônimos no poema de Leminski. Cansou, professora Adriana? Olhe, não cansamos porque esse conteúdo aí está permeando a nossa mente, não é, professora Vivi? É. Pois é, minha gente. Vamos responder a um exercício? Estava respondendo no quadro, foi? Era para ser segredo, ó. Há uma alternativa errada na frase, minha gente. Que tal a gente perceber qual é? Bora tentar descobrir, ó.
A eminente autoridade acaba de concluir uma viagem política. B. A catástrofe torna-se iminente. C. Sua ascensão foi rápida. D. Acenderam o fogo rapidamente. E letra E. Reacendeu o fogo do entusiasmo. Quando a gente pede para marcar a alternativa errada, é sempre mais difícil de fazer o reconhecimento, né, professora Adriana? Sim. Mas, ó, tem uma alternativa aqui, ó, em que a frase não faz sentido, que é a letra D. Acenderam o fogo rapidamente. Por que ela não faz sentido, Vivi? Porque a palavra acender está escrita de forma errada. Acender o fogo rapidamente deveria ter sido escrito, ó, acenderam o fogo rapidamente. Que são palavras que são muito parecidinhas ali na hora da gente escrever. Acender significa mover-se para cima, subir. E acender significa levar ou atear o fogo. Tá vendo? Essa foi a diferença. E agora é a vez de vocês. Tentem aí achar em casa os sinônimos dessas palavras a seguir, ó. Bom, calmo, distante e contido. Professora Adriana, acabou nossa aula? Pois é, professora Vivi, nos despedimos aqui, não é, do 7º ano. Um abração para vocês e até a próxima, pessoal. Gente, obrigada por estarem aqui na aula. Eu me despeço também. Um beijo e até a próxima.